Helena sempre pareceu uma mulher comum aos olhos de quem a via de fora. Aos 47 anos, morava em uma pequena cidade do interior, levando uma rotina aparentemente tranquila. Mas por trás do olhar sereno havia marcas profundas, dores não ditas e batalhas invisíveis que ninguém enxergava. Desde muito jovem, ela enfrentou perdas irreparáveis, como a morte precoce dos pais, que a obrigou a amadurecer cedo e assumir responsabilidades maiores do que sua idade permitia. Trabalhando como bordadeira, sustentou os irmãos mais novos e, mais tarde, sua própria família. Por trás das mãos calejadas, havia uma mulher que aprendeu a lutar contra o tempo e a costurar sonhos que muitas vezes se desfaziam. O marido, Ricardo, se tornara distante, preso em sua própria frieza, enquanto os filhos seguiam seus caminhos, mas ainda dependiam dela em muitos aspectos. No silêncio das madrugadas, quando o peso parecia insuportável, Helena se perguntava: e eu? Onde ficam os meus sonhos? Essa é a história de uma mulher que quase se perdeu de si mesma, mas encontrou forças onde menos esperava. Uma história sobre fé, resiliência e a coragem de recomeçar. Se você acredita que essa mensagem pode transformar vidas, inscreva-se no canal e ative as notificações. A infância de Helena foi marcada por um vazio que nenhuma criança deveria enfrentar. Ainda muito jovem, perdeu os pais em circunstâncias difíceis. De repente, a vida que antes era preenchida por risos, carinho e proteção transformou-se em uma batalha diária. Sem tempo para brincar, Helena se viu obrigada a cuidar dos irmãos menores. Aprendeu cedo a cozinhar, limpar e, sobretudo, a ser forte, mesmo quando sua alma clamava por colo. Foi nesse período que descobriu o talento para bordar. Pegava restos de linha e tecido e passava horas tentando dar forma a algo que, além de enfeitar, também pudesse trazer algum sustento. As mãos pequenas se acostumaram ao esforço, e logo, o que era apenas necessidade virou sua principal habilidade. A cada ponto dado, ela parecia remendar não só roupas, mas os próprios pedaços do coração que se quebravam diante das dificuldades. Essa fase da vida moldou sua personalidade. Helena se tornou uma mulher que não se permitia fraquejar, pois acreditava que, se desmoronasse, tudo ao redor cairia também. Cresceu ouvindo frases que ecoavam como ordens dentro dela. Você precisa ser forte. Você não pode desistir. Essas palavras, mesmo duras, criaram nela uma resiliência rara, mas também deixaram marcas invisíveis. Ao chegar à juventude, Helena já não sonhava como outras moças da sua idade. Enquanto muitas pensavam em festas, namoro e estudos, ela pensava em como colocar comida na mesa. Esse amadurecimento precoce, embora necessário, a roubou de si mesma. E ainda assim, em meio a tantas perdas, cultivava uma chama discreta de esperança, acreditando que Deus tinha reservado algo maior para sua vida. Na vida adulta, Helena acreditou ter encontrado um porto seguro ao se casar com Ricardo. No início, havia cumplicidade e a esperança de que juntos poderiam construir um futuro diferente. Mas, com o tempo, a relação se desgastou. Ricardo se tornou um homem distante, fechado em seu próprio mundo, onde o carinho já não tinha espaço. As conversas se resumiam a obrigações e cobranças. O afeto se transformou em silêncio. Com 3 filhos para criar, Helena mergulhou de corpo e alma na maternidade. Fez o possível e o impossível para garantir que nada faltasse a eles. Trabalhava longas horas em casa como bordadeira, costurando para vizinhos e clientes do bairro. Suas mãos se tornaram firmes, mas seu coração cada vez mais pesado. A rotina era marcada por pequenos sacrifícios diários. Acordava cedo, preparava o café simples, arrumava a casa e organizava o dia dos filhos antes mesmo de pensar em si mesma. Quando se olhava no espelho, quase não se reconhecia. Já não via a jovem sonhadora que queria estudar, escrever e ensinar. Via apenas uma mulher cansada, com olheiras profundas e um semblante que escondia mais do que revelava. O mundo externo parecia acreditar que Helena tinha tudo sob controle. Suas vizinhas a admiravam pela força e firmeza, mas, por dentro, ela sentia-se como alguém à beira do colapso, lutando batalhas invisíveis que ninguém percebia. Apesar de toda a sua dedicação,
Helena carregava uma solidão sufocante. Dentro de casa, o silêncio era ensurdecedor. As paredes pareciam guardar segredos de mágoas não ditas. As palavras duras que já ouvira ecoavam como cicatrizes. Você não é capaz. Você não vai conseguir. No início, ela tentou ignorar essas vozes, mas com o tempo, passou a acreditar nelas. Muitas noites, chorava em silêncio, escondida atrás da porta do quarto, porque sabia que ninguém compreenderia o peso que carregava. O marido estava distante, os filhos seguiam suas vidas e, cada vez mais, ela se sentia invisível. Não havia abraços, não havia reconhecimento. Apenas a sensação de que sua presença era uma obrigação, não uma escolha. Mesmo assim, Helena guardava uma fé discreta, mas firme. Ao amanhecer, abria a janela, respirava fundo e murmurava: Deus, sei que o Senhor ainda tem algo para mim. Eram palavras simples, mas que funcionavam como um fio de esperança para seguir em frente. Alguns anos antes, Helena enfrentou uma grave doença que quase lhe tirou a vida. Durante aquela fase, ela fez um pacto com Deus. Se tivesse mais tempo, usaria sua vida para testemunhar o poder da fé. Desde então, passou a enxergar cada dia como um presente. Mas em muitos momentos, a fé vacilava diante do peso das dificuldades. Naquela época, ela entendeu que a vida era feita de batalhas constantes. Havia dias em que parecia impossível continuar. Ainda assim, Helena se lembrava de uma passagem bíblica que carregava como lema: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa lembrança a sustentava em dias de maior dor, mas a promessa não eliminava suas lutas. Ela ainda precisava lidar com contas acumuladas, filhos em crise e a ausência de amor no lar. O ponto mais difícil foi quando seu filho mais novo perdeu o emprego. Naquele instante, Helena sentiu como se o mundo desabasse novamente sobre seus ombros. Se você sente que essa história fala com seu coração, inscreva-se agora no canal. Todos os dias trazemos mensagens para renovar sua esperança. Helena chegou a um ponto em que não conseguia mais segurar o peso sozinha. O corpo doía, a mente parecia exausta e o coração estava sobrecarregado. Muitas vezes, deitava cedo, não por estar com sono, mas apenas para que o dia acabasse logo. O silêncio da casa se tornava um grito ensurdecedor. Foi em uma noite de inverno, lavando a louça com as mãos enregeladas, que ela teve um momento de despertar. O reflexo no vidro da janela mostrava uma mulher cansada, com olheiras e semblante pesado, mas no fundo dos olhos ainda havia uma chama, pequena, prestes a se apagar, mas viva. Nesse instante, ela disse a si mesma em voz alta: eu mereço mais. Essas palavras soaram como uma decisão. A partir dali sabia que precisava mudar, mesmo sem saber como. No dia seguinte, Helena abriu a janela e foi surpreendida pelo canto de um pássaro no galho da árvore próxima. Algo simples, mas que parecia trazer uma mensagem divina. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que a vida não havia perdido completamente a cor. Decidiu comprar um caderno simples e começou a escrever. No início eram palavras soltas, mas logo se transformaram em orações, desabafos e conversas com Deus. Escrever lhe trazia alívio, como se limpasse a alma a cada página. Também começou a caminhar no fim da tarde. Cada passo era pesado, mas simbolizava movimento, e isso bastava para reacender uma faísca de esperança. Certo dia, ao entrar em uma confeitaria do bairro, Helena encontrou o Sr. Augusto, um homem simples e bondoso, que, ao notar sua expressão cansada, perguntou se ela estava bem. Pela primeira vez, ela teve coragem de ser sincera. Estou procurando uma chance, qualquer chance. O Sr. Augusto ofereceu-lhe um trabalho temporário ajudando na limpeza e organização. Não era o emprego que sonhava, mas era a oportunidade que precisava. Nos primeiros dias o corpo doía, o salário era pouco, mas havia algo diferente. Helena estava em movimento. Cada cliente que entrava parecia carregar uma lição. Uma senhora que comprava pão para o marido doente, um jovem que estudava de madrugada, uma criança que sorria ao comprar um doce barato. Pequenos detalhes que a faziam perceber que o mundo continuava acontecendo e que ela não estava sozinha.
Em meio a dias de cansaço e lágrimas escondidas no banheiro da confeitaria, Helena ouviu algo que mudou sua perspectiva. Uma senhora entrou, olhou para ela e disse: "Menina, seu sorriso aquece o coração da gente." Helena ficou surpresa, pois mal lembrava da última vez que havia sorrido de verdade. Pouco a pouco, passou a enxergar sua jornada com novos olhos. Decidiu participar de um grupo comunitário da igreja local. Lá encontrou pessoas que também carregavam dores, mas que se apoiavam mutuamente. Pela primeira vez em anos, não se sentiu sozinha. Voltou a escrever em seu caderno, voltou a sorrir em pequenos momentos, voltou a sonhar. Ainda não tinha todas as respostas, mas carregava a esperança, e isso bastava para seguir adiante. A história de Helena mostra que até os dias mais escuros carregam sementes de recomeço. Ela aprendeu que não importa o quanto a vida nos quebre, ainda é possível reconstruir passo a passo, com fé e esperança. Talvez essa também seja a sua história. Talvez você esteja vivendo batalhas silenciosas que ninguém vê. Mas assim como Helena descobriu, Deus ainda tem promessas para a sua vida. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de esperança. Deixe seu like. Escreva nos comentários uma palavra que resuma o que você sentiu. Pode ser fé, coragem ou recomeço. E se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem.